Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar hoje de JHSF, né? Uma empresa aí bem interessante, uma empresa que está no nosso radar aí de ações. Eu não tenho carteira hoje, né? Estamos esperando, né? Estamos comprando outras oportunidades. Mas, de fato, uma empresa aí bem interessante, bem diversificada, atua aí em vários segmentos, aeroportos, shopping center, gastronomia, incorporações imobiliárias. E hoje a empresa, né, terminou a sessão do pregão de hoje, sendo negociada a R$ 4,75, uma alta aí de 5,56%. E é um papel, né, que está parado praticamente aí em uma lateralidade grande desde aí de julho de 2022, meio que não sai do lugar, né? Quando a gente olha aqui os principais destaques do trimestre da companhia, a gente teve aqui, né, uma receita bruta consolidada de 380 milhões de reais, um resultado bruto de 181, um EBITDA consolidado em 197 milhões de reais e um EBITDA ajustado consolidado de 135 milhões de reais. O lucro no trimestre totalizou aí 79 milhões de reais, o lucro também caiu muito aí em relação ao terceiro trimestre de 2022. A empresa pagou, né, 317 milhões de reais aí de dividendos em 2023. A gente teve, né, um total aí de incorporações, totalizou 262 milhões de reais em 2023, no terceiro TRI. A gente teve um crescimento aí de 6,7% nos shoppings e 7,2% em SSR, né? O que mais cresceu aqui foi o movimento nos aeroportos no terceiro trimestre de 2022, totalizando aí 74,9%. Inclusive, no segundo trimestre de 2022, as operações no aeroporto da JHSF, elas davam prejuízo e esse ano já conseguiu, né, dar um resultado aí positivo. Os abastecimentos aí em litros, né, totalizou aí um aumento aí de 49,8%. Na parte de gastronomia, a gente teve um crescimento de 7,5% e de hospitalidade, né, que são os hotéis aí da rede Fazano, teve um crescimento de 5,9%. Quando a gente olha o resultado consolidado da empresa, a gente vê, né, uma queda aí de 31% na receita aí no período em relação ao ano anterior, totalizando aí 380 milhões de reais. Imposto sobre receita, a gente teve uma queda de 20%, né? Lógico que se a empresa tem uma receita menor, ela acaba aí pagando, né, impostos menores. A receita líquida da companhia totalizou 350 milhões de reais. Quando a gente tira, né, o imposto sobre a receita, que teve, né, uma queda aí de 32% em relação ao mesmo período aí do ano anterior. O resultado bruto totalizou 181 milhões de reais, uma queda aí de 42% no período. A margem, né, da receita líquida da empresa totalizou aí 51,7%. A gente teve uma queda em relação ao mesmo período do ano anterior de 8,8 pontos percentuais. Despesas operacionais, né? A gente espera, né, quando uma empresa tem aí uma receita menor, as despesas operacionais também caiam, né? Mas aqui caiu muito pouco, né? Saímos aí de uma despesa operacional de 98 milhões de reais para uma despesa operacional de 96 milhões e 600 mil reais. Uma queda aí apenas, né, de 1,5 pontos, 1,5%. Quando a gente olha aí as despesas de venda, totalizaram aí 14 milhões de reais, uma queda aí de 21%. Despesas administrativas, né, tiveram uma leve queda de 10% no trimestre. O resultado operacional da companhia totalizou aí, né, 183 milhões de reais no período. A gente teve uma queda aí de 18,1%. Depreciações e amortizações, a gente teve uma queda de 6,9%, totalizando em 14 milhões e 400 mil reais. O EBITDA da companhia totalizou aí no período 197 milhões de reais, tá? Uma queda aí de 17,4% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Quando a gente olha aqui eventos não recorrentes, a gente não teve nada demais. O PPI, né, um dos que cresceu muito aí no trimestre, teve uma alta aí de 1.286%. O EBITDA ajustado da companhia foi, então, né, de 135 milhões de reais, uma queda aí de 47% em relação ao trimestre do ano anterior. A margem, né, e a receita líquida da companhia totalizaram aí 38,8%, mesmo assim uma margem EBITDA aí muito boa, mas teve, né, uma redução aí de 10,5 pontos percentuais. O resultado financeiro foi o quanto a empresa pagou de juros aí no trimestre, totalizou aí 59 milhões de reais, tivemos um crescimento aí de 61,4%, e no trimestre anterior, lá em 2022, a empresa teve um custo, né, com juros aí de 36 milhões de reais. Imposto de renda, a empresa teve uma alta aí de 62,6%, que nos leva, né, a um lucro aí de 79 milhões de reais e 400 mil, uma queda de 50% em relação ao terceiro trimestre de 2022. A margem líquida continua muito boa, em 22,7%. A gente teve uma queda em relação ao terceiro trimestre de 2022 de 8,0 pontos percentuais. É uma empresa aí muito interessante, né? Poucas empresas hoje na bolsa conseguem apresentar essa margem de 22,7%. O endividamento aí da companhia no terceiro trimestre, né, apresentou uma variação aí de 1%, tá? Ou seja, a dívida da empresa acabou encolhendo, né, 29 milhões aí em relação a junho aí de 2023, mas mesmo assim, né, uma dívida aí bem significativa,
para uma empresa que está tendo um lucro aí na casa aí de 300, 400 milhões de reais aí ao ano, tá? Principalmente aí em 2023. Hoje totalizando 3 bilhões e 76 milhões de reais. Hoje tem aí 120 milhões de reais em dívida conversível, tá? Essa dívida conversível, ela pode ser convertida em projetos futuros. Teve uma redução aí de 0,1%. O caixa equivalente hoje a empresa tem, né, 515 milhões de reais, queimaram em 26% do caixa em relação a junho aí de 2023, que totalizou 187 milhões de reais de queima de caixa. Quando a gente olha aí contas a receber, hoje a empresa tem 1 bilhão 287 milhões de reais em contas a receber, muito provavelmente isso entra aí no decorrer de 23, 24, e teve uma leve redução aí de 1,6%, representando aí 20 milhões de reais e 900 mil reais. Quando a gente para pensar nesse quesito, né, a dívida acaba encolhendo, representando aí 1 bilhão 152 milhões de reais, uma alta aí de 18,4% em relação a junho de 2023 e uma queda, né, uma alta de 179 milhões de reais aí na dívida líquida da companhia. Ou seja, a dívida líquida acabou crescendo, né, em relação a junho a setembro de 2023. Aqui, né, tem um cronograma aqui do caixa da companhia e amortização da dívida. 25% da grana hoje da companhia está aí no IPCA, 71% está alocado em CDI e esse outros, né, aqui praticamente não específica. Quando a gente olha a composição da dívida consolidada na alocação geral, vem aqui, né, 4% aí vem de HIG, esse cinza aqui, né, representando 26% são da holding, e incorporações representam 34% aí da composição da dívida consolidada da companhia. O aeroporto representa aí 6%, e aqui, né, representa aí os shoppings V mais D, representa aí 30% aí da composição da dívida consolidada. Aqui eles têm esse cronograma, né, no qual que eles mostram que vão pagar 420 milhões de reais em dívida já em 2024, 444 milhões de reais lá em 2025, e de 2025 para cá a gente vai ver, né, uma queda aí na dívida da empresa. Depois essa dívida volta a crescer de novo até 2023, tá? Que é aqui o cronograma de amortização dessa dívida, e depois volta a cair novamente, e eles têm, né, um cronograma de pagamento da dívida aí até 2035. É uma empresa que, quando a gente olha o recebível dela hoje, ela não está com uma alavancagem alta, né? Muita gente tem aí esse pezinho atrás porque acredita que a alavancagem da companhia está alta, mas mesmo assim, né, é uma empresa que tem aí uma boa administração. A família da JHSF, que são os principais controladores, eles acreditam muito no projeto, tanto que recentemente, né, eles lançaram um projeto, os próprios controladores foram lá e comprou terrenos, né, propriedades aí no projeto da JHSF, bem ao contrário da Mitre, né, que o controlador da Mitre pegou, né, vendeu o terreno dele, pessoal dele, diretamente para a companhia, né, gerando aí praticamente aí um conflito gigantesco de interesse. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. É uma empresa, igual eu falei, faz parte aqui do nosso radar de ações, mas é uma empresa aí para longuíssimo prazo, né? É uma empresa que vai ter que passar aí por vários reajustes, vai ter que diminuir essa alavancagem, mas hoje é uma empresa que paga aí bons proventos. Quem gosta do recebimento de dividendos, comprar uma empresa que não sai do lugar e paga proventos é uma das melhores coisas que tem, né? Então ficar de olho aí em JHSF, que talvez, né, muito provavelmente, talvez depois desse resultado não tão agradável ao mercado, possa aí ter uma boa correção na quinta-feira, né? Amanhã é feriado. E possa aí agradar muita gente e talvez seja aí uma oportunidade para entrar no papel. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e bons investimentos.